Se tu é um desenvolvedor web, tu provavelmente já deve ter se deparado com esse tipo de código aqui, ou esse aqui. E também já deve ter visto esse tipo de elemento aqui em algum site. Botões de WhatsApp flutuante, imagens sobrepostas por cima de algum elemento, menus que ficam fixos quando a gente scrolla a página, mas tu já foi a fundo para saber como que isso funciona e como realmente eles são feitos? Eu sou a Lari, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que tu precisa saber para usar positions nos teus projetos, para que eles fiquem mais dinâmicos e também mais criativos. E quando tu se deparar com esse tipo de código, tu vai conseguir entender como que ele funciona e para que ele está sendo usado. Quando tu vê um position absolute ali no teu CSS, tu vai entender o porquê ele está ali. Para a gente conseguir trabalhar com positions no CSS, primeiro a gente precisa entender o que é essa propriedade, né? O que é positions? O position no CSS nada mais é do que uma maneira de controlar onde os elementos vão aparecer na tua página e como eles vão se comportar nela. Por padrão, os elementos eles são posicionados de acordo com o fluxo normal da página. Ou seja, né, o que isso tem a me dizer, né? O elemento ele vai para o lugar que é destinado a ele, um embaixo do outro, ou quando usa, por exemplo, o display flex, que fica um ao lado do outro, mas com o position tu ganha mais liberdade para mover esses elementos para outros lugares. Como, por exemplo, o botão flutuante do WhatsApp, né? Ele normalmente vai ficar sempre fixo no canto direito inferior da página. Independente de tu rolar a página, ele sempre vai estar ali naquele cantinho. E para que ele fique sobreposto aos outros elementos, a gente usa position no CSS para deixar ele dessa maneira. Ou também, por exemplo, quando a gente faz uma navbar, o header da nossa página, né? Normalmente, a gente deixa sempre ela fixa em cima. Então, quando a gente rola a página, o header ele sempre vai ficar ali. Para fazer isso, também a gente usa position. Agora que eu fiz um resuminho aqui, né, do que é o position, e para usar o position, a gente tem 5 valores possíveis para essa propriedade: o static, o relative, o absolute, o fixed e o stick. E para qualquer valor do position que não seja o static, a gente consegue também utilizar outras 4 propriedades junto com ele, que é o top, o bottom, o left e o right. Mas não se preocupa com isso agora, que depois eu vou mostrar certinho como que usa cada um deles e como que a gente pode incluir eles na nossa página. E também a gente consegue usar o z-index, mas isso também eu vou mostrar para vocês. Cada um desses 5 valores que eu apresentei, eles têm um comportamento único. São usados em situações específicas. E são essas situações e comportamentos que a gente vai entender com detalhes agora. Começando pelo position static. O position static, ele é o padrão de qualquer elemento HTML. Se tu colocar position static ou não colocar nada, não vai mudar nada, porque os elementos eles já se comportam assim como padrão. Então, por exemplo, vamos vir aqui para minha tela no meu código e eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui um H1. O que eu tenho aqui, né? Já. Eu criei aqui uma pasta chamada position CSS, botei aqui um index.html e um styles.css. Vou importar aqui o nosso CSS, então vou botar aqui link styles.css e aqui eu vou botar um H1 com título da página. E aqui eu vou colocar um P, que seria do parágrafo. Ó, pode ter parágrafo 1. Deixa eu botar o Copilot aqui para encher algumas coisas para nós. Ó, título da página, parágrafo 1, parágrafo 2. Se eu vim aqui no nosso CSS e colocar que o nosso H1, ele vai ter um position static, não vai mudar absolutamente nada, né? Não está acontecendo nada. Vamos testar para ver se o CSS ele tá pegando, pelo menos. Eu vou colocar aqui um background color desse aqua. Tá pegando, só que o position static ele realmente não mudou nada. Porque, como eu comentei, não definir o static ou definir é a mesma coisa. Mas então, se o static já é o padrão e se eu não definir ele é a mesma coisa que eu defini, por que eu usaria ele, né? Que motivo eu teria para usar ele? Bom, um caso onde ele pode ser útil, onde tu pode usar ele, é na responsividade. Por exemplo, eu tenho aqui uma navbar. Vamos construir uma navbar aqui comigo? Eu vou colocar aqui um header, vou colocar aqui a tag nav e vou botar aqui um li, home sobre contatos. Tá ótimo assim. Aqui no style, eu vou definir
que a minha página, o meu body aqui, ele vai ter uma altura mínima de 100 VH só para ele ocupar todo esse espaço aqui e vir essa scroll aqui, pra gente conseguir entender usando a scroll. Agora, se eu colocar, por exemplo, no header e eu colocar aqui que eu quero que o meu header ele fique fixo, eu posso colocar, por exemplo, aqui um position stick. Não se preocupa com isso agora, tá? Eu vou depois mostrar a fundo certinho o que é o position stick, mas para mim dar o exemplo do position static, eu vou ter que te mostrar o position stick agora. Mas o que eu basicamente vou fazer, né? Eu vou deixar esse header fixo aqui por um tempo para vocês conseguirem entender o porquê a gente usaria o static, né? Em que mundo a gente usaria ele. Ó, eu vou colocar aqui um top 0, eu vou até botar mais aqui no min rate, eu vou botar um 150 para vir mais scroll. Ó, tá vendo que ele ficou fixo? Vou até colocar aqui no header também um background pra gente conseguir ver ele um pouco melhor, né? Então, background color de aqua. Ó, tá vendo que ele ficou fixo quando eu scrollei a minha página. Só que vamos supor que eu não quero que ele fique fixo no mobile. Na versão responsiva dele para celular, eu não quero que esse menu fique fixo. Então, eu colocaria assim, ó, @media screen and, daí eu boto aqui max widget de, por exemplo, mobile, eu botaria aqui um 450 pixels mais ou menos, e eu colocaria que o nosso header, ele teria um position static. Agora, eu vou inspecionar a minha página, vou vir aqui nessa ferramenta de responsividade, e quando chegar em 450, aqui ó, ele não vai mais ficar fixo. Se eu passar disso, se eu botar aqui 500, ele tá fixo. Se chegou na versão mobile, ele não vai ficar mais fixo. No desktop, o menu vai ficar fixo, e quando for pro mobile, pro celular, ele não vai mais ficar fixo, né? Isso basicamente mostra pra ti que o static, mesmo parecendo ser inútil, mesmo parecendo que não mude nada quando tu coloca ele, ele pode ser útil sim, dependendo do caso, que no nosso caso aqui, no nosso exemplo, ele serve para resetar o valor. Então, basicamente, é isso, o position static. Agora, eu vou mostrar pra vocês o segundo valor, que é o position relative, que agora a coisa começa a ficar um pouquinho diferente. Vou tirar aqui do header o position stick, vou tirar tudo dele aqui. Vou tirar também esse @media screen. Depois a gente volta pra cá quando eu for mostrar pra vocês os outros exemplos. Mas o position relative, o que que ele faz? Quando tu usa ele, o elemento ele ainda vai ocupar o seu espaço no fluxo normal da página, né? Mas tu vai poder mover ele por cima dos elementos, usando, que nem eu comentei, as propriedades top, bottom, left e right. Vou mostrar aqui na prática para vocês. Vou colocar aqui no nosso H1 um position relative. Tá vendo que não mudou nada? Tá o position relative aqui, mas continua a mesma coisa. Só que agora entra aqueles valores que eu comentei contigo. Top, bottom, left e right. Se eu definir aqui, por exemplo, que eu quero um top de 40 pixels, ele vai ir para baixo. Mas como assim eu coloquei top de 40 pixels e ele foi para baixo ao invés de ir para cima? O que ele faz é colocar 40 pixels no topo dele. Vou colocar uma cor nele pra gente conseguir ver também melhor, né? Background color, vou botar esse yellow green aqui. Tá vendo? Ele adicionou um espaço aqui. Vou tirar esse top, vou comentar aqui, assim sem o top e assim com o top. Mas também a gente tem outros, né? A gente pode botar um top de 40 e um left de 40 também. E ele vai ir pro lado. E pode ir movimentando ele. E a gente também pode combinar o Z-index com o position relative, que nem eu tinha comentado antes. O Z-index, o que que ele faz? Ele é quem define a ordem de sobreposição de um elemento na tela. A ordem que eles aparecem, né, um em cima do outro. Então aqui, por exemplo, o título da página, ele tá em cima do parágrafo. Mas eu poderia muito bem colocar aqui o nosso P e colocar um position relative nele também e dizer que ele tem um z-index de 1. Colocando esse z-index de 1, ele veio para cima. Eu recomendo colocar assim, ó, como padrão, ele é 0, então se tu colocar 1 é maior que 0, mas tu também pode colocar assim, ó, aqui tu pode botar o 1 e aqui tu pode colocar o 2, só para ficar um pouco mais especificado. Se tu colocasse aqui o 2 e aqui o 1, voltaria o título para cima. Eu vou colocar uma cor de fundo aqui para o exemplo ficar um pouco mais claro também. Aqui, ó, se eu colocar aqui o 1 e aqui o
2, ele fica pra cima. Se aqui eu não colocar nada e aqui colocar 1, também fica. Também não muda nada, né? Tu pode escolher se tu quer definir os índices nos dois ou se quer definir os índices em um só. O importante só é saber que o que tem o valor mais alto é o que vai ficar por cima. Então, assim, tu consegue fazer sobreposições de elementos na tua tela. E lembrando, os index, ele só vai funcionar com as posições absolute, relative, fixed e stick. Com a static, ele não funciona. Agora que a gente conheceu um pouquinho do position relative também, eu vou te mostrar o position absolute, que pode ser também combinado com o relative. O position absolute, quando tu coloca, define ele como absolute, ele vai sair do fluxo normal da página, diferente do relative. O relative, como eu comentei aqui, ó, se eu não colocar esse top e esse left, ele vai continuar aqui no fluxo normal da página, né? Continua no lugarzinho dele. Mas se eu colocar o absolute, ele vai sair do fluxo normal da página. Ele é como se ele não tivesse mais ali. Ele ficou por baixo ou por cima. Nesse caso, ele tá por baixo porque aqui tem os index. Deixa eu tirar aqui o relative. Aí ele ficou por cima. Só que tá vendo que o parágrafo, ele ignorou completamente o título que tava ali. Ele não tá mais ali. Ele não vai ficar mais ali. Por que isso, né? Porque o absolute, ele se comporta como se não tivesse ele lá, como se ele não existisse ali na tua página. E outra coisa do absolute, diferente do relative, né? Ele vai se posicionar em relação ao primeiro ancestral que não possui o position static. E se nenhum ancestral ele tiver essa configuração, ele vai se posicionar em relação à nossa página inteira. Traduz isso, né, Lari? O que isso significa? Basicamente, o position absolute, ele vai se mexer na nossa página. Por exemplo, se eu colocar aqui um left de 50 pixels, ele colocou 50 pixels aqui do lado da página inteira. Então, ele tá se comportando na janela inteira. Por quê? Porque eu não defini em nenhum lugar da minha página uma outra propriedade que não seja static. Tá tudo static aqui, só ele é absolute. E daí, porque eu não tenho nenhum que não seja static, ele vai se comportar com a janela inteira. Aqui, o nosso H1, o ancestral dele é o body. Ele tá dentro apenas do body, não tem nada em volta dele. Mas se eu colocasse, por exemplo, aqui uma div, e nessa div eu colocasse todos esses elementos aqui para dentro, e aqui eu vou adicionar uma classe para nossa div de container. E agora eu coloco aqui no meu container, eu coloco aqui um background color pode ser esse roxo aqui, e eu vou colocar também, deixa eu botar aqui um padding de 40 pixels, pra gente conseguir ver um pouco melhor, e eu vou botar agora, vou definir para ele, vou tirar o position static dele e vou botar o position relative. Agora, o nosso H1, ele vai ficar absoluto ao container, referente ao container. Se então, eu vou definir uma altura aqui pra gente conseguir trabalhar melhor. Vou definir aqui uma altura de 500 pixels e vou definir aqui, a largura não precisa, a largura eu vou deixar essa. Vou botar aqui uma altura de 500 pixels. O nosso título, ele tá aqui, ó, aqui dentro. Se eu botar no nosso H1 um top de 60 pixels, ele vai ir 60 pixels referente à nossa div e não mais à página. Se eu tirar o position relative do container, ele vai ficar 60 pixels da página inteira, não do container. Se ele tiver o relative, vai ser do container. Ou seja, né, voltando à explicação que eu dei antes, o que ele faz? Ele se posiciona em relação ao primeiro ancestral que não seja static. Então, se eu definir um position relative fixed stick em algum outro elemento, ele vai ficar absoluto aquele elemento ali. Vou fazer um exemplo aqui para vocês em um contexto real, aonde a gente usaria o position absolute na prática. Vamos fazer um cardzinho que quando tu passa o mouse por cima, aparece no nosso card um botão de ler mais. Vou colocar aqui uma div, ela vai ter a classe de card. O nosso card, ele vai ter um título, vou botar aqui o título do card e eu vou botar aqui um P, eu vou botar um lorem qualquer nele, que vai ser a descrição do card. Como o H1 aqui, ele tá, todos os H1s estão com position absolute, ele vai ficar bugado
agora, né? Mas eu poderia colocar aqui um ponto container para só aqui pegar o H1 desse container aqui. Mas enfim, a gente tem o card, tem o título do card e tem uma descrição. E eu também quero botar um botão de ler mais. Aqui tá o meu botão de ler mais. Eu vou botar uma classe para ele, vou botar a classe de ler mais, ler-mais. Aqui tá o nosso cardzinho, vamos estilizar ele. Vou pegar essa classe aqui, a ponto card, vou colocar aqui. Aqui eu também defini que todos os P's vão ter esse background de aqua, né? Vou apagar isso aqui por enquanto. O nosso card, ele vai ter uma cor de fundo, então eu vou botar aqui background color de hashtag FA, que é esse cinza. Vou colocar aqui uma box shadow de 4 pixels, 4 pixels, 4 pixels, RGBA de 0,0,0,0.0.1. Aqui, vou colocar também um padding para ele, então um padding de 8 pixels. Esse FA ficou muito clarinho, né? Vou vir aqui e vou selecionar uma cor um pouquinho mais escura. Pode ser esse cinza aqui. Pode ser esse aqui mesmo. Na prática, depois, quando tu for fazer um cardzinho mais bonito, daí tu customiza ele um pouco melhor. Mas só pra gente conseguir entender e ver um pouco mais, né? Esse botão de ler mais aqui, eu quero que ele venha na minha tela apenas quando eu passar o mouse por cima e eu quero que ele fique por cima do texto. Então, como que eu faria? Eu pegaria aqui o ponto ler traço mais e colocaria um position absolute. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, um top de 40 pixels, ele vai aqui pra cima, porque ele não tem nenhum outro ancestral que tá dizendo que tem um position relative, por exemplo. Então, nesse caso, aqui no card, eu teria que colocar o position relative para ele ficar em cima, ó, 40 pixels do card. Só que eu quero que ele fique, por exemplo, aqui em cima desse texto aqui. Então eu posso botar um bottom de 40 pixels. Um pouco menos, um bottom de 20, talvez? Assim. E eu quero que ele fique maior, customizar esse botão, né? Então eu vou botar aqui um background color de... esse roxo, esse blue violet aqui tá legal. Esse roxo, aí a cor dele, eu quero que seja hashtag FFFFFF. E eu não quero border, então border none. Border radius de 8 pixels. E vou botar um padding de, deixa eu ver, 10 pixels e 20 pixels, deixa eu ver como é que fica. Aqui era pra ser 10 pixels. Pode ser, gostei desse botãozinho aqui. Só que eu só quero que ele apareça quando eu passar o mouse no meu card. E eu também quero centralizar ele. Pra centralizar, eu posso botar aqui um left de 50%. Aí ele vai ficar no centro. Aí, só que, né, eu só quero que ele apareça quando eu der um hover no card. Eu posso colocar assim, ó, ponto card, 2 pontos hover, aqui grudado, 2 pontos hover, o ponto ler traço mais vai ter uma opacidade de 1, mas quando o card não for hover, ele vai ter uma opacidade de 0. Ele sumiu quando eu passei o mouse por cima do card, o nosso botãozinho de ler mais apareceu. Claro que tu pode deixar isso aqui muito melhor, muito mais bonito, mas seria só um exemplo de um lugar onde tu usaria ele na prática. Poderia ser assim. Ou tu pode também fazer uma imagem, por exemplo, eu tenho uma imagem ali de um projeto meu que eu coloquei no GitHub. Minha imagem tá aqui, quando eu passo o mouse por cima desse projeto, dessa imagem, aparece o botão de ver projeto. Dá pra fazer isso também, esse seria um exemplo bem legal. Agora que a gente conheceu um pouquinho do Position Absolute e o que ele é capaz de fazer, lembrando que o Position Absolute, ele sai do fluxo normal da página e o Relative não, então só fazendo uma volta aqui, só voltando um pouquinho no que a gente conheceu. A gente já conheceu os três, né, o Static, o Relative e o Absolute. O Relative, ele não sai do fluxo normal da página, ele continua ali. O Absolute, ele sai do fluxo normal da página e ele se comporta com o seu ancestral que não tem o Static, que tá com o Relative, por exemplo. Ou se todos estiverem com o Static, ele vai ficar absoluto a página inteira. Então ele vai se mexer conforme toda a nossa tela. Agora que a gente conheceu esses três, eu vou mostrar para vocês o Position Fixed. O Position Fixed, ele é um pouquinho diferente. Ele vai continuar saindo do fluxo normal da página, que nem o Absolute, só que ele vai ficar fixo. Por exemplo, aqui, ó, o nosso Absolute, ele acompanha, né? Ele continua ali independente, né? O Fixed não. O Fixed ele ficaria sempre grudado, sempre na tela. E o Fixed também, ele vai sempre se posicionar em relação à página inteira, ao viewport, né? E ele não importa, né? Se tu colocar o Position Relative, se tu colocar um Position outra coisa num elemento em volta dele, não importa. Ele vai sempre ficar em relação à tela inteira. Como assim, né? Vou dar um exemplo aqui pra vocês vão conseguir entender.
Vamos fazer um botão flutuante de WhatsApp, como esse exemplo, que eu acho que ficaria bem interessante pra me mostrar pra vocês. Como é que eu faço um botão de WhatsApp, né? Eu vou manter essas coisas que eu tenho aqui, porque eu acho que ficou legal. Mas eu vou botar aqui, por exemplo, aqui é um botão. Vou botar um ícone de WhatsApp, vamos ver onde é que a gente acha o ícone de WhatsApp. Botei aqui, ó, SVG WhatsApp. Vou pegar aqui desse Icons 8 aqui. Esse botão aqui, acho que pode ser esse. Vou baixar ele aqui em SVG. Vou clicar aqui em baixar. Tá, top. Vou arrastar aqui pra dentro mesmo, mas tu pode criar uma página, né, de imagens e tal. Vou só trocar aqui o nome pra só WhatsApp pra facilitar a nossa vida. Agora a gente tem aqui o nosso botão de WhatsApp, mas claro, tu pode usar a biblioteca de ícone, tá? Aqui é só pra ficar mais rápido pra mim mostrar pra vocês. Então, dentro dele eu vou adicionar uma imagem, e a imagem ela vai ser aquele whatsapp.svg. Já tá aparecendo aqui, mas vai tá bem feio, né? Esse ícone que a gente pegou. Tudo bem, não tem problema. Aqui eu vou botar o WhatsApp logo. Então, WhatsApp logo. Beleza, top. A gente tem o nosso botãozinho com o ícone do WhatsApp. Não tá fixo, não tá acontecendo nada, tá feinho. Aqui eu vou adicionar uma classe pra ele. Então, eu vou botar aqui a classe de WhatsApp Fixed Button. Eu tô escrevendo o WhatsApp certo? Acho que eu tô, né? WhatsApp Fixed Button. Eu vou ir lá no nosso CSS, vou colar a nossa classe aqui e vou botar aqui um Position Fixed. Ficou fixo. Ele tá fixo aqui embaixo e a gente pode posicionar ele para que ele sempre fique aqui. Então, para isso, eu posso botar assim, ó, right de, por exemplo, 30 pixels e um bottom de 30 pixels também. Ele sempre vai ficar ali no cantinho. Independente de eu rolar a página, de eu mexer nas coisas, ele vai sempre se manter ali. E note, né, como eu comentei, que ele fica fixo em relação à tela inteira. Então, é 30 pixels daqui, 30 pixels daqui. Não é 30 pixels dentro de um card, dentro de alguma coisa. Se eu colocasse, por exemplo, uma div em volta dele, não ia mudar nada. Ele ia continuar fixo em relação à tela inteira. Eu vou customizar ele um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês um botãozinho do WhatsApp bonitinho, né? Eu vou colocar aqui um border none, um background color. Qual que é a cor do WhatsApp? Vamos ver. WhatsApp color. Será que me ajudou aqui? Vou botar essa cor aqui. Hashtag 25D366. Acho que é isso aqui. Como é que ele ficou? Ficou legal. E a cor eu vou definir como hashtag FFF. Aí a gente tá usando esse SVG, eu não sei se vai trocar a cor, porque a gente definiu no nosso SVG que ele é preto, né? Eu não sei se eu consigo trocar a cor por causa do SVG. Eu tenho que colocar na imagem. Como é uma imagem, eu não vou conseguir trocar. Mas daí tu baixa um ícone com a cor já que tu quer, sabe? E eu colocaria também uma largura, então eu vou botar uma largura aqui de 60 pixels, uma altura também de 60 pixels. Eu posso botar um border radius de 100% e o nosso SVG, nossa imagem, ela tá muito grande, mas eu baixei ela grande, na verdade, porque tu pode trocar aqui o tamanho. Mas, enfim, eu botaria aqui também, então, WhatsApp Fixed Button e MG. E vou definir que a imagem, o widget dela vai ser de 30 pixels e a height... Bom, a height eu não preciso definir, na verdade, posso deixar assim. Será que aqui eu consigo trocar a cor? Deixa eu ver. Color hashtag FFF. Não, eu teria que baixar um ícone ou uma imagem que é branco. Mas o nosso ícone de WhatsApp, ele ficaria assim. Eu posso botar um cursor pointer também, então cursor pointer. E tá aqui o nosso ícone flutuante de WhatsApp. Então esse seria um exemplo usando o Position Fixed. Ele sempre vai ficar na tela, independente do que aconteça. Ele ficaria aqui. Então esse seria o Position Fixed. Ele vai ficar aqui. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, no meu card, que o meu card ele tem um z-index de 3, eu tenho que botar mais altura na minha página pra mim conseguir ver. Deixa eu botar aqui 200. Não, na verdade, como é que eu vou mostrar isso pra vocês? Peraí, eu vou botar esse card aqui mais pra baixo, eu vou botar aqui um margem top. Vocês já vão entender, tá? Aqui, ó, isso aqui que eu queria mostrar. Ele também funciona com o z-index. Então, se eu definir, por exemplo, que algum outro elemento na minha tela tiver um z-index maior que o do meu botão, que no meu botão eu não defini nada, e aqui no card eu coloquei um z-index de 3, se eu tivesse botado um de 1, ele também ficaria por cima. Então, quando tu tá mexendo com isso, lembra que o z-index, ele interfere também no fixed. Então, se tu colocar alguma coisa com um z-index maior que esse aqui, a coisa, né, vai ficar por cima dele, o elemento vai ficar por cima desse botão. Agora que a gente conheceu o Position Fixed, também a gente vai ir pro Position Stick. O Position Stick, ele é muito comum para tu fazer a navbar, o header, né, da nossa página, fixo. Eu já vi muita gente fazendo o header, a navbar, com o Position Fixed. Só que
como eu comentei, o Position Fixed, ele sai do fluxo normal do documento, do fluxo normal da nossa página. Olha o que aconteceria se no meu header aqui eu colocasse um Position Fixed. Position Fixed. Vocês estão vendo onde é que ele tá? Olha onde é que ele tá aqui, ó. Ele, tipo assim, cortou, ele sumiu. Se eu colocar, por exemplo, um Zendesk de 2, ele vai ficar por cima. Só que daí, eu vou botar uma cor de fundo nele pra gente conseguir ver também, né? Cor branca. Vou ter que colocar aqui uma largura. Vou ter que colocar uma largura de 100%. Ele vai ficar por cima. Ele vai ficar sempre aqui no topo. Legal, é isso que a gente quer, que ele sempre fique aqui no topo. Só que eu teria que mudar toda a minha página pra se adaptar a esse header fixed. E daí, pra resolver esse problema, a gente tem o Position Stick, que ele faz quase a mesma coisa que o Position Fixed, só que ele não sai do fluxo da página. Ou seja, se eu colocar aqui um Position Stick, ele vai ficar no seu lugarzinho até que eu role a página. Não aconteceu nada, meu Deus, não ficou fixo. É porque a gente tem que colocar um top 0, para dizer que ele sempre vai ficar aqui em cima quando no top 0. Então, sempre no top 0 ali, ele vai ficar fixo. Então, o que seria o Position Stick, né? Eu só coloquei ele aqui, mostrei que ele fica fixo quando a gente rola a página e tem que botar um top 0. Mas o que ele faz? O que é ele? Basicamente, essa propriedade, ela é uma mistura do Relative com o Fixed. Ou seja, o elemento, quando a gente define que ele é Position Stick, ele vai agir como se ele fosse relativo até certo ponto. Então, aqui ele é relativo, só que se eu rolar a minha página, ele vai ficar fixo no topo. Então, a partir daí, ele vai se fixar na posição determinada. Eu não preciso definir um top 0, se eu não quiser. Eu posso botar aqui um top 40 pixels. Ele ficaria fixo, quando eu rolar, né? Ficaria sempre fixo quando eu rolar, 40 pixels para baixo, independente de onde eu quiser colocar ele, né? E isso é muito útil, como eu comentei, para tu criar cabeçalhos. Ao invés de tu usar o Fixed, que teria aquele problema, tu poderia usar o Position Stick. Nesse caso aqui, vou voltar aqui pro 0, aí eu também não preciso colocar o widget de 100% quando eu uso ele. Quando eu uso o Fixed, eu tenho que colocar. Quando eu uso o Stick, eu não preciso colocar. Eu só preciso colocar o Zendesk, só que eu posso colocar um Zendesk de 1, se eu quiser. Dependendo, né? Se os outros elementos na minha página que tiverem com o Zendesk maior, ele também interfere. Então, se no meu card aqui, por exemplo, eu colocasse um Zendesk de 2, o meu card vai ficar por cima dele. Daí eu teria que, por exemplo, vir aqui e colocar nele um Zendesk de 3. Aí ele fica por cima. É tudo questão de sobreposição e de valores. Então, o Zendesk maior é o que vai ficar no topo, o Zendesk menor é o que vai ficar por baixo. Daí tu consegue construir camadas com isso. Basicamente, positions no CSS seria isso. Eu acho que eu consegui trazer aqui um pouco de cada um de uma maneira que fique fácil de compreender. Vou fazer agora, vou voltar um pouco em todos eles e vou fazer um breve resuminho sobre cada um pra gente conseguir voltar caso a explicação ela não tenha ficado muito clara. Então, o Position Static, ele é o posicionamento padrão e ele usa o fluxo normal da página. Ele continua ali, se tu não definir ele continua sendo static. Ele é útil para quando tu quer fazer, por exemplo, uma responsividade e no desktop tu quer de um jeito, tipo, fixo, e no mobile tu não quer que ele fique fixo. Tu pode definir na tua responsividade um Position Static ali para resetar o valor. O Relative, ele vai permitir que tu mova o elemento da posição original dele sem afetar os outros elementos ao redor. Ou seja, se tu botar o Relative ali, ele vai se manter no lugarzinho dele até que tu defina se tu quer que ele vá pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo. Já o Absolute, ele é como se fosse o Relative, só que ele vai tirar o elemento do lugar dele. Ele vai sair dali. No caso, ele vai sair do fluxo normal e vai se posicionar em relação ao primeiro ancestral, que não seja estático, que não tenha o Position Static. Ele vai se comportar em relação àquela div ali. O Fixed, ele fica fixo, como o próprio nome diz, em relação à janela inteira. E o Stick, ele vai combinar o Relative com o Fixed. Então, ele vai ficar fixo até que tu faça algum comportamento, né? Que no caso, que seria scrollar a página. Daí, ele se mantém no lugar dele. Por exemplo, aqui, né? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que essa explicação ela tenha ficado clara de como usar cada tipo de elemento de positions e quando aplicar cada um deles. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Comenta aqui embaixo também se tu ficou com alguma dúvida, comenta o que tu achou e se tu tiver também mais dicas de CSS para compartilhar, elas são super bem-vindas. Então,
então pode deixar aqui nos comentários. Eu também tô com o meu blog, que é o devindev.com, então se tu quer aprender um pouquinho mais de programação web, tu pode dar uma olhadinha nele. O link dele tá aqui na descrição, mas tu pode botar ali no navegador, devindev.com. Também tem o meu Instagram, que é dev_em_dev. Tu pode me seguir lá pra ver um pouco do meu dia a dia, eu vou postar alguns conteúdos bem legais lá pra vocês. Eu também tô com membros aqui no canal, então se tu gosta do meu conteúdo e quer me apoiar, considere se tornar um membro. Então, até o próximo vídeo e bons códigos! Tchau!